Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vindos, bem-vindas. Tudo bem com vocês? Como é que foram de quinta-feira? Oi. Todos bem? Quinta-feira foi boa? Tá travando? Pra mim aqui não apareceu nada ainda. Espero que continue. Muito bom. Boa noite a todos. Bem-vindos para nossa roda de meditação. Boa noite. Então, para quem está chegando, vai encontrando seu lugar, vai trazendo sua presença. Por aqui também tudo ótimo, tudo bem. Uma quinta-feira boa. Amanhã é sexta. E temos um final de semana bem especial, né? Dia das Mães. Enfim. Deixa eu abaixar um pouco porque minha voz já não é alta, né? Então, enquanto vocês vão chegando, vão cada um ocupando o seu lugar, a gente vai iniciando nosso bate-papo, tá bom? E para esse ciclo, como vocês já sabem, o tema é julgamento. Acho que é um tema bem, como eu vou dizer, complexo. Normalmente eu trago aqui, né, uma parte, às vezes, de um tema, né? Às vezes não consigo abordar tudo que eu quero, mas já é alguma coisa, né? Pois bem, então, falar de julgamento, a gente fala tanto do nosso julgamento para com o outro, mas quando a gente também recebe, né, esse julgamento. E ontem eu comecei falando um pouquinho sobre essa questão, né, o quanto realmente para nós é muito difícil receber um julgamento. Muitas vezes esse julgamento que a gente recebe, ele se torna às vezes mais doloroso, vamos dizer assim, porque ele tá muito mais relacionado, não às vezes com a situação atual, com o contexto atual, mas é porque ele provavelmente pode, né, ativar feridas emocionais antigas. E quando isso acontece, muitas vezes é mais doloroso, né? Está relacionado a memórias de humilhação, memórias de rejeição, de exclusão, e o que acontece é que muitas vezes a pessoa vai reviver aquela dor, por isso que ela acaba sendo mais intensa, né, vamos dizer assim. Nosso cérebro, ele não consegue diferenciar uma ameaça simbólica, como por exemplo um julgamento, de uma ameaça real.
E a questão toda é que muitas vezes o sistema de defesa ele é acionado, porque o cérebro ele não faz essa diferenciação. Então, por isso que muitas vezes a pessoa ela aciona o sistema de defesa, luta, fuga ou paralisação, né? É praticamente o mesmo comando, porque a gente recebe aquilo como uma ameaça. E aí, obviamente, né, o corpo ele tem todo o sistema dele ali para dar conta, né, de uma ameaça sentida, vamos dizer assim, tá? Então, por isso é que muitas vezes tem muitas pessoas que acabam, né, inclusive deixando, né, de fazer muitos movimentos, vivenciar muitas coisas, muito por conta desse, né, da possibilidade de um julgamento, né? Então, muitas vezes, e acho que é possível, principalmente dentro da terapia, mas acho que se você faz um processo sempre de autoconhecimento, é possível entender se isso está ligado realmente ao contexto, né, à situação atual, ou se isso realmente está ativando alguma memória antiga, alguma ferida antiga, né, como alguém falou aqui, né, às vezes está relacionado muito com a nossa criança. Então, acaba sendo mais doloroso. E tem uma questão para mim no julgamento que a gente tem a tendência de confundir esse julgamento, né, o fato de eu ser julgada com não ser amada. No fundo, o medo, né, do julgamento é o medo do abandono, é o medo da exclusão, é o medo de não pertencer. Todos nós temos, às vezes mais forte, às vezes, né, mais trabalhado, né, vamos dizer assim. Porque, na verdade, na nossa evolução como ser humano, praticamente, né, tem uma área ali da psicologia que entende que nós temos essa programação já. A gente precisa ser aceito pelo outro, pelo grupo. O ser humano ele tem como se fosse algo ali meio já programado para ir em busca disso, né? E a gente faz isso desde de pequeno, né? Começa ali com as nossas primeiras figuras parentais, né? Que é pai e mãe, né? Então, essa necessidade de aceitação, ela está realmente no cerne da condição humana, né? Então, por isso que quando a gente está falando de julgamento, tem tantas outras coisas que estão relacionadas a isso. Mas falando de julgamento necessariamente, às vezes eu faço, né, essa confusão, enfim, essa transferência mesmo, né, de um julgamento para essa percepção de não ser amada, né, dessa ameaça realmente de, né, ser excluída, de ser abandonada, de não pertencer e por aí vai, tá? Então, por isso que é muito difícil, né, lidar com o julgamento, que muitas vezes a gente faz essa junção. Hoje mesmo, dentro de um processo aqui, a gente estava falando muito sobre isso e falando o quanto realmente a gente, falei ontem, né, o que a gente precisa realmente estar sempre fortalecendo esse amor próprio, não deixar que esse valor ele esteja apenas, né, na mão do outro, porque se eu faço isso muitas vezes, né, eu acabo sendo vítima mesmo de todo esse processo aqui que eu tô falando agora, né? E muitas vezes quando esse julgamento vem, eu faço
essa junção, né, de entendimento de que eu não sou amada. Então, quando a gente a gente acessa esse sentimento de que não somos aceitos, é quase que perder um pouco desse lugar no mundo, sabe? E então, para muita gente, isso realmente é uma ameaça muito grande. Então, a gente precisa ir criando realmente ferramentas, né, recursos psíquicos para ter o trabalho de fazer esse distanciamento, saber que quando é um julgamento é só um julgamento, é do outro, e não trazer, né, para essa identificação, não carregar isso, enfim. Então é todo um trabalho. É muito possível, né? Mas muitas vezes o julgamento a gente faz essa relação. Quando eu sou julgada, então quer dizer que eu não estou sendo amada. E eu tenho a ameaça de, né, não pertencer, ser excluída e por aí vai, tá bom? Não sei se alguém se identifica aqui com essa fala, mas acontece bastante, tá? Não sei, alguém colocou ponto de interrogação aqui, mas se vocês perguntaram alguma coisa que às vezes passa, eu tô aqui na minha construção de ideias, então às vezes eu não percebo aqui a pergunta, tá? Me desculpem. Mas é isso, então hoje, para falar um pouco mais sobre julgamento, eu acho que a gente tem que ter um pouco desse cuidado, dessa visão, quando isso está sendo acionado, tá me acionando uma ferida muito antiga, e se eu estou fazendo esse paralelo, né, de uma coisa com outra, tá? Então, cuidem-se, né, para que esse julgamento realmente não coloque a gente ali num buraco imaginário, né? Tá bom? Então, vamos meditar. Sente-se de uma forma confortável, coluna ereta, queixo alinhado, repouse as mãos sobre as pernas, traga a sua presença e vamos dar início aqui. Então, respire. Faça uma inspiração profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra os olhos da alma. Volte o olhar para dentro de si. Respire. Respire profundo e permita que a respiração te conduza, te aproxime do seu eu interior, da sua essência. Respire e através da sua respiração você ancora a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. Respire profundo.
Vai relaxando o seu corpo. Qualquer ponto de tensão que você perceba. Vai serenando os seus pensamentos. E se mantendo presente através da sua respiração. Então, o convite é que você coloque o foco na sua respiração. Lembrando que quanto mais profunda for a sua respiração, quanto mais devagar for a sua respiração, e quanto mais amorosa for a sua respiração, mais fácil será a sua meditação. E mantendo a conexão com esse espaço sagrado dentro de você, permita que o silêncio vá te envolvendo. E nesse espaço sagrado, seguro, amoroso, esse espaço como se fosse um colo, um espaço onde você pode apenas existir. Então, por um instante, fique no seu silêncio, e no seu acolhimento. Respire profundo. E é nesse espaço seguro, amoroso, que você vai abrindo seu coração e permitindo compreender os julgamentos que você recebeu e o que despertaram em você.
dor que causou. E o que te fez acreditar a partir daquele momento. E reconheça se desse momento surge uma crença na qual você se identifica, você aprende. Aprendeu talvez que só seria amada, amado se fosse perfeito, perfeita. Se não errasse. Se só agradasse. Se coubesse em todas as expectativas. Então respire profundo. E hoje, a partir desse lugar seguro, amoroso, você escolhe pensar diferente. Sou imperfeito, imperfeita, mas ainda assim mereço amor. Lembrando que nem todo julgamento é rejeição, nem toda crítica é abandono. Então, nessa conexão, nesse espaço, você fortalece o seu amor próprio, o valor sobre si mesmo, e de que você é digno e digna de amor. Então respire profundo, fortalecendo esses pensamentos, fortalecendo essa conexão, lembrando que qualquer que seja a situação onde você sinta que o mundo está contra você, você mais uma vez estabelece essa conexão e lembra do que você precisa ser lembrado e lembrada. Respire e integre tudo que foi útil e bom para você. E nessa quinta-feira, reconheça 3 coisas que você possa agradecer no dia de hoje. Respire profundo, sinta a gratidão.
Permita que esse sentimento reverbere para além do seu ser. E mais uma vez coloque a atenção na sua respiração. Coloque a atenção no seu corpo. E bem devagar, no seu tempo e no seu ritmo. Vai voltando para o aqui e agora. E assim que se sentir pronto, pronta, gentilmente vai abrindo os olhos. Gratidão. Namaskar. Muito bom. Então tá aí mais um trabalho que eu deixo na mão de cada um, né? Porque eu acho que tem aqui provavelmente quem faça o processo terapêutico, mas acho que a gente pode escolher fazer esse processo por si só, né? E isso já é um grande passo. Então, reflexões. Muito bom. Boa noite a todos. Amanhã a gente se encontra aqui. E uma linda sexta-feira. Beijo no coração. Até amanhã.